A franquia John Wick, na minha opinião, é uma referência no gênero de ação na atualidade. É composta por 4 filmes muito divertidos, né, que realmente servem ao seu propósito dentro desse gênero, né, ou seja, da ação. São 4 filmes que possuem histórias simples, né? Na verdade, uma história muito simples, muito básica, né? Nada de complexo, nada de profundo. Não, basicamente é uma história de vingança que serve de palco, serve de desculpa apenas para nos brindar com muitas sequências de ação bem feitas, bem dirigidas, bem coreografadas, empolgantes, você entendeu? Que surpreendem em alguns aspectos pela brutalidade de algumas cenas, né? Mas no geral muito divertidas, são sequências muito divertidas, muito para quem curte a ação, né? Para quem curte esse gênero, vai realmente sair muito satisfeito com os 4 filmes. E além de toda a ação, né, além de toda a narrativa empolgante, vale destacar sempre a presença muito marcante e repleta de carisma do Keanu Reeves, né? Ele é um ator que ele possui suas limitações, né? Em questão de atuação, ele possui suas limitações, mas é inegável que o Keanu Reeves ele é um cara extremamente carismático. Ele sempre teve presença em cena, né? Em basicamente todos os seus filmes. Ele rouba a cena porque ele realmente ele tem uma presença marcante, ele é muito carismático e não seria diferente nesses 4 filmes, né? Ele traz na figura do John Wick um personagem muito interessante, muito envolvente, né? É bacana acompanhar a jornada dele ao longo desses 4 filmes. Então, a ação é muito boa, é muito bem feita, o protagonismo do Keanu Reeves é muito legal de se acompanhar, né? E até os personagens secundários têm o seu momento para brilhar, né? Conta ali com personagens interessantes, né? Mesmo que eles sirvam a um propósito pífio, como por exemplo, é, vir para aparecer para morrer, para apanhar do John Wick, né? Independente, até os personagens secundários, na minha opinião, funcionam nos 4 filmes. E então é isso, é uma franquia muito legal, uma franquia de ação que pra mim é referência na atualidade, né? Provavelmente inspira, serve de inspiração para filmes de ação que vão vir, né, a partir de então, né, no cinema. Então é muito legal e foi justamente com esse espírito, né, com essa carga de, pô, eu gosto muito da franquia, gosto muito do que o Keanu Reeves traz nesses filmes, é que eu fui conferir ao filme derivado desse universo, né, que é o filme Bailarina, protagonizado agora pela Ana de Armas. E o que eu posso dizer desse filme é que tudo que você curtiu, tudo que você assistiu e curtiu nos filmes ali que são comandados, né, protagonizados pelo Keanu Reeves, você vai encontrar do mesmo jeito, na mesma intensidade, nesse derivado agora com a Ana de Armas. Porque o filme segue as mesmas batidas, vamos dizer assim. Ele segue o mesmo mote dos filmes do Keanu Reeves, né? Uma história de vingança, a personagem ali que é vivida pela Ana de Armas, ela busca vingança. Ela busca vingança, então ela quer aprender, né, a combater, a se preparar para poder buscar o seu objetivo de se vingar. Então a história é muito semelhante, né? A fórmula é a mesma dos filmes do Keanu Reeves, mas mesmo não trazendo nada de novo, mesmo sendo bem familiar, ainda assim diverte. Ainda assim diverte porque o segredo está em quem está por trás, né? Na direção ali que quer entregar uma história simples, mas com grandes sequências de ação, né? E o filme cumpre muito bem esse papel, assim como é o caso dos filmes com o Keanu Reeves. Aqui existem várias e várias sequências de ação muito bem dirigidas, muito bem conduzidas, brutais em alguns momentos, né? Em momentos até surpreendentes que por conta da violência ali, que você fica, você entendeu? Mas apesar de tudo, nada do tipo que, nossa, tirou meu sono. Não, de forma nenhuma. São sequências violentas, sim, viscerais, mas muito estilizada, sabe? Muito trazida de uma maneira estilizada, inventiva ali, que diverte, entretém. E são várias sequências, né? Longas e longas sequências ali de ação muito bem coreografadas, bem dirigidas, bem editadas, né? A montagem dessas cenas super funciona, dita o ritmo, traz a empolgação necessária para quem procura num filme de ação, né? Então precisa disso e o filme entrega isso muito bem. O filme é muito bem produzido, né? Existem vários efeitos práticos aqui que me agradaram, né? Nos filmes do Keanu Reeves também tem, mas aqui foram vários e vários efeitos práticos que funcionam. É aquilo que eu sempre falo. Efeitos práticos são melhores do que CGI, né? Mesmo um CGI bem feito, com o tempo ele tende a envelhecer. Efeitos práticos não, ele se mantém.
E esse filme, pra mim, é mais um exemplo, né? Que ele usa muito bem os efeitos práticos, um bom trabalho de montagem, como eu falei, né? Principalmente montagem. É um filme muito bem montado, muito bem editado, que conduz, edita muito bem a ação para nos empolgar, para nos divertir e entreter. Então ele é muito bacana nesses quesitos técnicos, né? A Ana de Armas é uma boa protagonista, né? E eu achava que, pô, eu achei que ela não ia ser páreo para o que o Keanu Reeves fez com o personagem, o John Wick, né? Mas não, ela entrega bem. É claro que ela não tem a presença, ela não tem o carisma do Keanu Reeves, mas ainda assim, ela é uma boa protagonista, você entendeu? Você entende as motivações dela, todo o desenvolvimento dela ao longo da narrativa é convincente, é bem feito, e a Ana de Armas, ela é uma boa atriz, né? Ela é uma atriz muito talentosa, e é nítido aqui que ela está comprometida com a personagem, ela está comprometida em fazer algo tão bacana, tão bem feito quanto que o Keanu Reeves fez nos filmes anteriores, né? E ela está ótima, ela realmente está ótima, a personagem dela é bacana, é uma personagem bem legal, bem desenvolvida, e ela protagoniza grandes momentos de ação, ela dá conta do recado, né? Ela realmente está empenhada, está comprometida, e a gente consegue ver isso nas telas. Tem alguns personagens dos filmes anteriores que retornam, né, apelando ainda mais para a empolgação dos fãs, né, que já assistem esse filme esperando referências aos filmes anteriores, né, e encontra, porque existem personagens coadjuvantes que retornam aqui, inclusive com os seus específicos atores e atrizes, né, estão de volta, retornando aos papéis e fazem boas participações. Até o Keanu Reeves, ele retorna como John Wick, e mesmo que ele tenha poucas cenas, realmente, porque já que o filme, a estrela do filme é a Ana de Armas, ele aparece aqui como John Wick e mesmo em pouquíssimas cenas ele dá conta do recado, né? A interação dele com a Ana de Armas é legal de acompanhar, é legal de ver, né? Eles protagonizam bons momentos juntos, inclusive ele mesmo como John Wick protagoniza uma sequência de ação muito bacana, né? Que realmente faz a gente se empolgar e lembrar saudoso dos filmes anteriores ali que ele era a estrela, né? E por mais que ele esteja bem ali, isso que é bacana, por mais que ele roube a cena, ele não tira o brilho da Ana de Armas, né? Que como eu falei, traz uma boa protagonista, ela está bem em cena, né? Então por mais que tenha o Keanu Reeves, por mais que tenha esses demais personagens aí que já fazem parte desse universo, eles não tiram o brilho da personagem da Ana de Armas, né, nem da própria atriz. E isso é muito legal, ou seja, todo mundo tem o seu momento aí pra entregar alguma coisa, né? E o filme é legal, cara. O filme é legal, me divertiu, me surpreendeu, sabe? Como um derivado do universo do John Wick, né? Ele amplia ainda mais, né? Ele explora mais esse universo e ele é um bom derivado, você entendeu? Ele traz as referências, traz as homenagens aos filmes anteriores, né? Mas ainda assim ele tem sua história própria para contar, ele não extrapola do tipo que vamos só dar fanservice, não, ele conta muito bem a sua história própria. A Ana de Armas brilha e brilha muito, né? Ela é uma protagonista tão boa quanto o Keanu Reeves foi nos filmes anteriores. E então é um filme divertido. É um filme divertido que eu recomendo para quem gosta da franquia John Wick, para quem já curtiu os filmes anteriores ali com o Keanu Reeves, vai gostar. Pelo menos eu gostei muito desse derivado, né, desse spin-off. E ele deixa uma abertura bem legal para continuar, você entendeu? Para continuar. É claro que, como eu falei, existem semelhanças com a história desse filme e os filmes do Keanu Reeves, né? A fórmula é a mesma, é muito semelhante, né? Inclusive o filme se encerra de maneira muito semelhante a, por exemplo, o primeiro filme lá, protagonizado pelo Keanu Reeves, mas ainda assim, é divertido por ser um bom entretenimento por mim. Eu quero ver mais, entendeu? Que venha mais filmes, se for para ser, que venham mais filmes com essa personagem, ou então ampliando ainda mais esse universo, porque, porra, é um universo muito legal, né? E é uma franquia de ação tão legal, tão divertida, que eu quero mais. Eu gostei desse filme, gosto dos filmes do Keanu Reeves e que venham mais filmes do universo de John Wick. É isso, galera. Essa é a minha opinião. Se vocês gostaram, considerem dar um like porque ajuda bastante. Se inscreva, compartilhe esse vídeo, espalhe, né? Vamos falar sobre cinema, série, né? Televisão, tudo que compõe o audiovisual que a gente gosta tanto, aprecia tanto, não é? Um grande abraço e espero vocês no próximo vídeo. Valeu!